Som. Muito bem, podemos retornar então à nossa conversa. Vamos seguir com raciocínio para desenvolver a habilidade ministerial. Espero que esteja ficando claro aí esta reflexão, porque estamos no tópico número 2, adquirir habilidades, capacidades essenciais de um conselheiro orgânico, sem perder a ideia de que tem que ter habilidade, mas não habilidade de fazer sem ser. Você faz como resultado, ou seja, você se torna hábil dando forma àquilo que você é, e aí então estaremos no caminho certo. Então, voltando aqui para este elemento, à medida em que você faz isto com você mesmo, você conseguirá fazer isto com outros. Não sei quantos de vocês leram ou assistiram, porque virou um filme infanto-juvenil, chamado Crônicas de Spiderwitch. Já assistiram esse filme ou leram esse livro? Já? Estão confirmando que já leram? Quem não leu, eu vou contar um pouco da história. Quem já leu ou assistiu o filme sabe que eles tinham lá uma lente que eles poderiam ver o mundo das fadas, não é? Então, ele é mais ou menos o que aquele autor quis colocar quando a ideia de que você passa ali de forma metafórica, evidentemente, você coloca aquela lente e você vê além do que é aparente, que o mundo é uma fantasia, uma encenação, e você vê o que está por trás de tudo isso, ou seja, você começa a decifrar entre o bem e o mal, né? Que aquelas fadas mais ali estão, aqueles bichos, aqueles monstros, estão tentando dominar a Terra. É uma metáfora, evidentemente, é uma fábula, e esta fábula para exemplificar isto. Mas é mais ou menos isto que eu estou tentando dizer. À medida que você vai adquirindo sabedoria, adquirindo conhecimento, vai se modificando, você ganha também uma habilidade de se preocupar tanto em sondar os corações, que é como se você tivesse aquela lente. As pessoas estão falando e você consegue discernir no que houve entre o bem e o mal. Você começa a descobrir o que é monstro e o que não é, e começa a criar uma estratégia para absorver o que é bom e o que rejeitar, e se proteger do mal. É mais ou menos isso, é uma lente que você passa a sondar, porque você já faz isso com a sua própria vida. Tudo que eu faço eu não leio todo um livro e saio repetindo o que o livro diz. Se eu leio um livro, eu estou dialogando com aquele autor, tem coisa boa, tem coisa que não presta. E o que não presta, eu não absorvo, o que é bom eu absorvo. E isso vale para todo mundo. Então você passa a discernir entre o bem e o mal. É interessante que as Escrituras definem sabedoria dessa forma. Não é? O fruto que Deus disse para o Adão e Eva, não come deste fruto, porque esse é um fruto para discernir entre o bem e o mal, e eu estou fazendo isso por você. Uma vez que o Adão foi lá e comeu do fruto, agora ele tem que discernir entre o bem e o mal. E nós estamos vivendo nisso hoje por causa de Adão. Nós somos herdeiros de Adão, então hoje Deus não decifra entre o bem e o mal mais. Nós precisamos adquirir uma lente para defini-los. Então, nós estamos chamando aquilo que é bom de mal, que é mal de bem, né? Como disse o profeta, ai deste, porque não entendeu. Nós precisamos de sabedoria. Se não tivesse o pecado, Deus ia dizer, isso é mal, não faça, isso é bom, faça. E pronto, já definiu para nós. Então nós temos que aprender a sondar os corações e decifrar entre o bem e o mal. O quarto elemento, que diria aqui uma habilidade ou capacidade para um conselheiro orgânico, relacionar. Agora, relacionar é aplicar normas. E, porque entre parênteses, direção de Deus, discernir entre o bem e o mal é a consequência de estudar, ser atento à palavra de Deus e ao mundo, o universo humano. Introjetar é meu. Interpretar significa que eu estou olhando para as coisas e definindo entre elas, sondando o que há no coração, para saber se eu vou introjetar e decorar ou rejeitar, e aí então relacionar. Relacionar é criar relações, não é departamentalizar, não é achar que aquilo que você estuda no colégio, na escola, na faculdade, é diferente do que você estuda na igreja. Estamos tentando entender Deus, entender o mundo em todas as etapas da vida. Achar que uma conversa com uma criança é diferente de uma conversa com uma pessoa mais idosa. São pessoas, um com pouca experiência, outro com muito, pouco importa. Eu estou falando de pessoas e quero sugar os admiráveis de todos. Há admiráveis em crianças e há coisas desprezíveis em pessoas idosas. Então, adiantando aqui, a sabedoria, a velhice é inevitável, mas a sabedoria não. Nem todo mundo que está envelhecendo está se tornando mais sábio. Depende do que você admira. Depende do que você seleciona. Se você não seleciona nada, a possibilidade de você envelhecer sem sabedoria será grande. Mas se você seleciona e introjeta aquilo que é virtuoso, aquilo que é bíblico em todas as coisas, a chance de você envelhecer e se tornar sábio é uma questão de tempo. Vai acontecer um dia.
Agora, esta relação que nós fazemos, aplicamos normas. Quanto mais eu conheço, quanto mais eu decifro, quanto mais conheço a Deus, mais normas para a vida, mais regras, menos inutilidade, porque você está amadurecendo. E quando você vai amadurecendo, você vai modificando coisas. Nesse sentido, isso é maturidade. Então, a alusão conclusiva que nós podemos chegar destas habilidades que estou aqui propondo, a palavra que você tem que guardar é habilidade. Mas o que você tem que guardar do sentimento e o significado aplicado neste contexto sobre habilidade, que não é só fazer, falar bem, pensar bem, estudar bem, administrar bem, dar bons conselhos arrumadinhos, discipulado arrumadinho, pregações arrumadinhas. Não, não é isto. Habilidade é assim. O que eu estou melhorando na minha vida não é o que eu faço. Eu estou melhorando quem sou. E quanto mais maduro, mais hábil. Óbvio. Quanto mais sábio, mais hábil. Óbvio. Porque não dá para ser, dá para fazer sem ser, mas não tem como ser e não fazer. A pessoa que está adquirindo sabedoria vai fazer melhor. Não se preocupe, vai. Quando eu falo sobre isto de universo não acadêmico, talvez algum pai possa ficar preocupado, mas pastor, se eu não pegar no pé do meu filho para estudar, ele não vai estudar. Sim, então você vai ficar pegando no pé dele a vida inteira. Ensine a virtude e não vai precisar pegar no pé dele. Ele vai estudar. Ele vai ser. Porque ele não precisa de motivações, ele já tem. Ele vai estudar. Se um cristão virtuoso chegar numa escola, num curso, e não for ali o melhor aluno daquele curso, ele tem um problema com o cristianismo dele. Sabe por quê? Porque se ele é um cristão, ele já estuda como virtude. Não é a escola que vai fazer estudar. Como já falei de fazer palestras no ambiente de educação clássica, e mencionei anteriormente, uma mãe um dia perguntou assim, mas a minha filha estuda o dia inteiro, aquela mesma senhora lá. Eu falei assim, se ela vai para a escola o dia inteiro, que hora que ela estuda? Não, eu acabei de dizer, ela vai para a escola pela manhã e vai até a noite, escola integral e cursinho à noite. Eu falei, então, como é que vai ter tempo para estudar se você fica o dia inteiro na escola? Na escola não é lugar de estudar. Estudar é com a vida, para estudar tem que ter tempo. Não é? No meu sistema de estudo, por exemplo, às vezes, pela manhã, então eu tenho uma oficina em casa. Oficina quer dizer, não é oficina mecânica, não. É um lugar para fazer de tudo, para artes, assim, uma oficina. Então, às vezes eu acordo pela manhã, 2 da manhã, 3 da manhã, e eu vou lá e eu começo a ler. Algumas coisas difíceis para chegar à conclusão rapidamente, mas eu leio, durante 2, 3 horas. E aí, sabe o que eu faço? Vou para a oficina, mexer com madeira, com arte, porque é arte mecânica. Então, estou lá lixando a madeira, montando o móvel, por hobby, não vou vender esse móvel. Vou fazer os móveis da minha casa. Metade da minha casa, coitada da minha esposa, não tem móveis até hoje, porque estou fazendo aos poucos. Então, não termina, nunca termina. É igual a catedral lá da Aparecida do Norte, nunca termina, a pessoa fica construindo a vida inteira. Então, a gente fica lá construindo a vida inteira. Mas é importante, porque eu vou lá fazendo aquilo tudo e estou pensando. Estou pensando no que acabei de ler. Aí eu estou estudando. Quando eu estava lendo, eu não estava estudando. Quando eu estava lendo, eu estava buscando informação. Agora chegou a hora de estudar. Por quê? Porque agora, enquanto eu estou aqui lixando, raspando a madeira, serrando a madeira, minha cabeça está assim. O que significa isso mesmo? Deixa eu dizer. Não lembro o que ele disse. Agora, de tudo que eu lembro que ele disse, olha, 1 hora depois de fazer isso daí, eu poderia falar daquele assunto e nunca mais vou esquecer. Não é só porque está gravado na mente. É porque agora é meu, porque eu já separei. Isso aqui é uma tolice enorme. Aquele autor, o argumento dele é fácil combater, porque eu estou relacionando isso, aplicando normas, não cabe nas normas que eu já aprendi, nas normas já conceituadas. E eu tenho uma resposta para ele, se eu posso responder, então ele não está certo. Ele não quebrou meus argumentos. E por isso, ao contrário da maioria das pessoas, eu gosto de ler pessoas que não concordam comigo. Sabe por quê? Porque eu posso testar se é verdade ou não. Eu leio mais gente que eu discordo do que gente que eu concordo. Porque ao ler eu fico assim, não, será que ele tem razão ou não? Se eu consigo responder aquilo é porque ele não tem razão. Se eu não conseguisse responder, eu ia tentar responder. Se não conseguisse, ele me convenceu. Eu não tenho compromisso com o erro, eu tenho que crescer e amadurecer. Habilidade é nesse sentido, não é só fazer, é melhorar quem você é. E claro que melhorar quem você é vai melhorar o que você faz, é óbvio. Então você vai estudar melhor, você vai fazer melhor, você vai se organizar melhor, você vai falar melhor, mas como consequência de quem você está se tornando. Entenda a habilidade nesse sentido. Se criar uma dicotomia
Você pode querer aperfeiçoar o que faz, sem aperfeiçoar o que é. Se você não pensar em dicotomia, a habilidade tem que ser um resultado autêntico de quem você é, e você vai ver que é diferente. Isso serve para outras coisas também, para qualquer profissão, qualquer ação na vida. Não faça simplesmente porque a empresa disse para fazer, faça porque você é. Olha, eu sei fazer isso aqui porque é uma coisa que eu faço todo dia. Faz parte da minha vida. A minha mente funciona assim. E a frase útil para você guardar é esta: a eficácia de um conselheiro orgânico depende essencialmente das habilidades essenciais do conselheiro. Não basta falar corretamente. Só dar conselhos úteis não é aconselhar organicamente, tampouco aconselhar biblicamente. A eficácia de um aconselhamento bíblico, original, autêntico, eficaz, está ligada à essência dessas habilidades. Você faz bem porque você é. Você não está falando isto, como mencionei ontem, eu não vivo uma vida piedosa porque eu sou pastor. O contrário talvez seja verdade. Alguém me escolheu como pastor não porque eu fiz um marketing pessoal, porque ao conviver com aquelas pessoas, nem fui para o seminário para ser pastor, mas de repente cheguei lá ao pastorado naturalmente. E vou dar um exemplo disso para você ver o que significa essa questão de ser autêntico. Então vou contar um pouco de um testemunho pessoal, mas muito rápido. Então minha conversão se deu aos 18 anos, eu era ateu e cético. Não acreditava em Deus, mas eu queria acreditar em Deus. Eu buscava Deus, só não via sentido, não havia razão. E um dia descobri Deus e encontrei Ele de verdade. Mas demorou poucos meses para perceber que a igreja não estava buscando Deus, que os cristãos não estão buscando Deus, e que se eu me adequasse àquela estrutura, eu ia conhecer aquele Deus fabricado pela religião, mesmo numa igreja boa. O pastor não estava buscando a Deus, ele estava exercendo uma função. Aquelas pessoas estavam mais preocupadas em cumprir um rito do que buscar a Deus. Isso para mim não era pouco. Um ano depois eu já sabia o que a igreja sabia, já tinha lido o que disseram para ler, já tinha feito tudo na igreja e estava lá, e agora? Aí o pastor falou assim, então você tem que ir para o seminário. Eu falei, por que para o seminário? Porque lá eles vão conseguir responder todas as suas inquietações, porque lá estão os mestres. E eu estou falando isso década de 90, né? Então eu imaginava que lá no seminário fosse um lugar onde os monges estavam meditando o dia inteiro para sondar as entrelinhas do universo e teriam respostas para todos os enigmas. Aí eu fui para o seminário. E quando cheguei no seminário, imaginando que lá todo mundo sabia toda a verdade, eu perguntava ao professor, ele falava assim, não, é porque eu sou batista e os batistas pensam assim. Aí vinha outro professor e disse, não, eu sou presbiteriano e os presbiterianos pensam assim. Eu não quero saber o que o presbiteriano pensa, eu não quero saber o que o batista pensa, eu quero saber onde está Deus. Então eu rapidamente percebi, se eu for depender aqui do seminário, o seminário é como todas as escolas. Então talvez lá na faculdade de filosofia eles vão responder todos os enigmas do universo, porque afinal de contas lá estão os sábios. E eu tenho perguntas, e eu fui lá e eles descobriram assim, não, porque eu sou platonista e como nós platonistas pensamos assim. Não, porque eu sou aristotélico e porque eu sou cenista, e então eu penso assim. Eu falei, eu não quero saber o que esses homens pensaram, eu quero saber a realidade, a verdade, onde ela está escondida, onde eu posso buscá-la. E percebi que se eu fosse depender da faculdade, estaria eu frito no meu modo de pensar, e eu nunca ia chegar a Deus. Isso não é um problema teoricamente, mas era genuíno, era honesto. Deus eu conhecia. Né? Só que aí o que acabou acontecendo? Quando eu cheguei no seminário, e aí vem o exemplo para você, por que me tornei um pastor? Não me tornei um pastor, me fizeram um pastor, isso é muito diferente. Eu não queria ser pastor, eu estava indo lá para estudar. Tanto é que cheguei no primeiro dia de aula no seminário, a minha igreja nunca me mandou R$1 para estudar, meu pai nunca me deu R$1 para estudar na vida, nunca dependi disso. Cheguei no seminário, trabalhava desde cedo, sempre fui muito organizado com minhas finanças, e cheguei no seminário ainda muito jovem, e cheguei lá e perguntei, quanto é a mensalidade? É tanto. Então eu vou pagar o curso todo, pode? Pode. Aí eu pensei, depois eu arrumo um emprego e me viro aqui, morando num alojamento. E aí de repente eu descobri que, olha, não é tão difícil sobreviver, ganhar dinheiro não é coisa difícil, é uma coisa muito fácil em cidade grande. Então, naquela época, eu aprendi a montar computadores, e comecei a montar computadores com peças compradas na Santa Efigênia, barato, montava, o povo não entendia nada de informática, então você montava o computador, as pessoas falavam assim, uau, isso aqui é uma coisa de outro mundo, como você conseguiu montar essa nave espacial? Você, por acaso, trabalha na NASA? Eu falei, não, isso aqui é uma coisa muito básica e simples, qualquer pessoa pode pegar um livro e aprender, e montar um computador, e aprendi que era uma forma de sobreviver estudando em tempo integral. Fui fazer a faculdade pela manhã e o seminário à noite.
Assim foi a minha vida durante os 4 anos lá. Mas por que estou contando isto? Porque na minha primeira semana no seminário, eu não fui para o seminário para aprender, eu já pregava, já ensinava, já vivia na minha igreja local. Primeira semana no seminário, cheguei no alojamento, no seminário dizia que quem está no 4º ano tem que fazer estágio, só quem está no 3º e quem está no 4º é obrigatório fazer estágio. Eu cheguei no seminário, então, à tarde, um pastor chegou para me visitar, pastor que foi o pastor da minha esposa, hoje é minha esposa, não a conhecia ainda. Cheguei no seminário, primeira semana de seminário, fui para o alojamento, estavam lá os alunos de 4º ano, todo mundo decifrando, olha, vou fazer estágio em tal igreja esse semestre, e por aí vai, e ouvindo isto. Um pastor chegou e falou para um colega que acabei de conhecer, e falou para ele assim, olha, você vai estagiar na minha igreja esse ano, então passei aqui já para te dar as boas-vindas, para te ajudar, se você quer alguma coisa, e se você hoje, essa semana, primeira semana de aula, já pode me auxiliar em algumas coisas. E aquele jovem falou assim, pastor, não dá, sabe, eu tenho tanta coisa para estudar, já começaram as aulas ontem, e muitos exercícios, muita leitura, eu estou me organizando ainda, nem desfiz as malas, essa semana não vou poder não. Aí o outro lá falou, também não posso. Aí eu falei, mas o que você vai fazer, pastor? Ele falou assim, não, eu vou visitar umas famílias, eles tinham um trabalho numa comunidade, porque hoje não pode falar favela, né, lá em São Paulo, mas comunidade é isso mesmo, né? E aí, lá em São Paulo, nós fazemos uma distribuição de cestas básicas, evangelismo, daquele tipo de comunidade, né, que o chefe da comunidade põe uma luz no seu peito e autoriza você a entrar ou não, sabe esse tipo de comunidade? E aí o indivíduo falou assim, não, eu não vou não. Eu falei assim, pastor, eu não tenho nada para fazer. Estou aqui uma semana à toa, porque ontem pediram para ler 6 páginas, 15 dias. O indivíduo não tem tempo para ir 6 páginas de um livro para 15 dias de aula, um trabalhinho de 2 páginas, esse indivíduo não pode fazer, porque não pode, não, eu vou contigo. Aí fui lá, ajudei ele a distribuir cestas básicas, só que qual a vantagem? Eu estou convivendo com aquele pastor. Ele me pegou pela manhã, fomos, ele falou assim, quem é você? Olha, eu sou o Paulo Henrique Mineiro, nasci em Minas Gerais, eu estou aqui por causa disso. Tá? E você vai interagindo, a pessoa vai te conhecendo, então você passa mais do que a aparência, quando você convive com a pessoa. Ele passa a te conhecer, ele vai perguntando, o que você é, o que você crê, que crença é a sua, que igreja é a sua, qual é a sua doutrina, e por aí vai. E rapidinho, aquele pastor percebeu que, olha, não, eu não estou afim de doutrina, eu estou afim de conhecer a Deus. Doutrina eu já conheço, eu estudo a Bíblia, você compra um livro e estuda, eu estou afim de conhecer a Deus. E por aí vai. Aí vou conversando com ele, me pagou um almoço, almocei com ele, fomos à tarde distribuindo as cestas básicas, e chegou no final do dia, eu tinha que voltar para o alojamento, porque ia ter aula à noite, e ele falou assim, olha, de manhã, o que você vai fazer? Eu falei assim, não tem nada para fazer amanhã, pastor. Tipo, não tem nada para ler, não tem nada para eu fazer, porque eu sou muito agitado, eu vou ficar aqui à toa, não tenho o que fazer. Aí ele falou assim, não, amanhã de manhã tem um treinamento da APEC. Tem a PEC aqui em Brasília, tem, né? Em São Paulo tem bastante a PEC lá nas igrejas. Amanhã tem um treinamento da PEC, vou levar um devocional lá para os alunos, depois vão ter aula pela manhã. Então, quer tomar café conosco lá? Eu passo lá, pego, vou no alojamento e toma café, e você vai comigo para esse evento. Eu falei, maravilha, perfeito, pode passar. Ele me pegou, tomei café com aqueles irmãos, e aí ele chegou e falou assim, quer trazer o devocional para o grupo aí? Ou seja, ele me conheceu ontem, mas ele percebeu assim, não, olha, você tem algo para oferecer para esse povo. Quer levar o devocional? Aí cheguei lá, um dia de seminário, trouxe o devocional para aquele grupo de professores que estavam ali a estudar. Aí ele começou a perceber que, assim, esse camarada tem uma coisa assim, ele realmente vive o que fala, ele tem conteúdo, e nem foi para o seminário ainda, porque não está indo para estudar, ele já estuda. E aí passou o dia comigo, ali de novo me chamou e falou assim, no final de semana inteira tendo essa experiência com ele, o estagiário da igreja não fez nada, eu não sou estagiário. Aí ele falou assim, final de semana, você vai ficar aqui em São Paulo ou vai voltar para a sua cidade? Não, eu vim para ficar. Eu estou ainda me organizando, saber se eu vou arrumar um emprego, se eu vou estudar e algo do tipo. E ele falou assim, então tá bom, final de semana nós vamos ter um encontro de jovens de várias igrejas aqui de Guarulhos, lá em São Paulo, em Guarulhos, e eu vou levar os meus filhos, que são jovens, adolescentes, eu passo, pego você também, levo você com esse grupo lá de jovens. Quer ir? Eu falei, claro que eu quero ir. E foi onde conheci a minha esposa. Percebeu? Na primeira semana do seminário, esse pastor que passou a semana inteira comigo, eu passei todos os dias, da terça a sexta, me encontrando com ele na igreja, seja para conversar, seja para ir com alguns ministérios. Eu nem mencionei, né? Um grupo de oração que havia, fui lá também, ensinei naquele grupo de oração. E ele chegou no domingo, aquela igreja, eram 2 pastores, um pastor tinha seu filho preso, o filho dele estava preso no Paraná, e um dos pastores que eu conheci durante a semana no seminário,
ia visitar o filho lá no Paraná, então ele não estaria no final de semana. E esse outro pastor, que é o que eu gastei a semana inteira com ele, eles tinham uma escala de pregação, e naquele domingo, um diácono da igreja seria o pregador do culto, e aquele pastor ia dirigir o culto, e ele pregaria nesse encontro de jovens. Mas, pela vontade de Deus, não porque torci para alguém morrer naquela igreja, não é isso, mas chegou no sábado, o encontro de jovens, morre um parente desse pastor, e ele me passa e me pega à tarde e diz assim: olha, eu vou levar você mais cedo lá no local do evento, porque eu vou ter que ir no funeral de um parente, eu vou deixar você lá com os meus filhos, vocês ficam lá, eles vão começar o encontro com músicas, depois eu volto para pregar. E quem conhece São Paulo sabe que voltar para pregar é um trânsito terrível para isso. Aí, de repente, quando nós estávamos quase chegando, ele falou assim: não quer pregar? Uma semana de seminário. Ele falou: porque eu não preciso voltar aqui correndo. Ou seja, ele não está sendo louco, ele passou a semana comigo. Nós discutimos Bíblia, teologia, ele me viu ensinar. Aí chegou naquele encontro de jovens, não conheço ninguém, e eu chego lá sem conhecer ninguém, só os filhos dele que conheço. E aí ele chega e me apresenta para um senhor, que é um pai de um jovem, que é um dos organizadores, e diz assim: olha, ele vai pregar no meu lugar, e eu vou lá para o funeral, e por aí vai. Ah, tá bom. Aí aquele indivíduo já fala assim: olha, está aqui conosco o pastor, como é o seu nome mesmo? Ah, Paulo Henrique, amigo do pastor Nilson, ele está aqui, deixou eu pregar no lugar, então ele vai trazer a mensagem. E eu falei: pastor? Nunca pensei que ia ser chamado de pastor na vida, né? Nem sonhava com isso. Aí, ok, preguei a mensagem lá, de última hora. Acabou, aquele diácono veio e falou assim: quem é você? De onde você é? Aí eu falei: sou mineiro, estou aqui, uma semana de seminário. Mas onde você vai amanhã? Olha, o pastor Nilson me disse para ficar com vocês na igreja de vocês, porque o aluno escolhe a igreja que vai congregar aqui, porque ele não é estagiário ainda, só os estagiários não podem escolher. Então eu vou com ele para a sua igreja. Então você prega amanhã, porque sou eu o escalado, prega no meu lugar. Uma semana de seminário, não estou exagerando. O dia que você for à minha casa, espero que vá um dia, minha esposa vai contar essa história para você. Então eu encontrei naquele encontro de jovens e não tinha nada a ver, não era minha esposa, era uma pessoa que eu conheci lá. Aí fui para a igreja e preguei naquele domingo. Aquele domingo, quando cheguei, todo mundo achou: é um pastor convidado. Eu preguei na igreja. E sabe o que acabou acontecendo? A igreja falou assim: não quer estagiar aqui? Eu falei: o seminário não vai deixar, eu tenho uma semana de seminário. Aquele seminarista que não foi, perdeu o estágio. E eu ganhei o estágio na primeira semana de seminário. A partir daí, eu não percebi que eu me tornei um pastor. E sabe como me tornei um pastor? Andando com o pastor, ele falou: mas você é pastor? Eu sou pastor? Uma semana de seminário, eu virei estagiário. Aí sabe o que eu faço agora? Olha, então agora eu não preciso arrumar um trabalho. Primeiro porque eu já tenho uma economia. E trabalhar é mais para ocupar o tempo, porque o seminário não exige tanto assim. Aí ele disse assim: não, mas a igreja ainda vai te dar uma oferta como estagiário, para você trabalhar aqui um período do dia, auxiliando o pastor. Poxa, agora eu tenho dinheiro de sobra, então vou fazer a faculdade, de manhã. Aí fui para a faculdade de letras, fazer faculdade de letras de manhã. 2 meses depois, ou seja, eu sou um aluno de letras de 2 meses, para aprender a língua portuguesa. Não aprendi até hoje, né? Porque eu só estudei 2 meses. Aí em 2 meses eu descobri assim: não, mas espera aí, e a filosofia está aqui do lado, era o que eu queria estudar. Então, aí aceitaram, eu migrei para o curso, mas eu fui para estudar letras, porque era o que tinha diurno lá, e estava começando o curso de filosofia pela manhã, naquele ano em que eu não sabia. Agora fiquei sabendo que tem diurno, vou fazer. Então, sem perceber, eu estava integralmente num ministério, em uma semana, dedicando meu tempo ao estudo e ao auxílio pastoral. E estou até hoje sem saber por que eu cheguei aqui. Só um exemplo para você entender assim: não é habilidade, não é querer aperfeiçoar o que um pastor faz, é querer ser o que um pastor é andar e deixar assim: me conheça. E se um indivíduo disser: você é um pastor, é porque você é. Mas se você tiver que entregar um currículo na igreja, vai falar assim: olha, eu tenho doutorado, mestrado, pós-graduação, olha meu currículo Lattes teológico. Então, porque você não é. Mas talvez tenha habilidade. Entende o que eu quero dizer? Quando eu falo de habilidade, que a eficácia de um conselheiro orgânico depende da habilidade, mas a habilidade essencial. O que ele faz tem que ser fruto do que ele é, e será naturalmente. As pessoas vão andar com você, e você será reconhecido como um conselheiro, como um discipulador, ou até como um pastor, pelas pessoas que andaram com você. Não porque você se candidatou para ser. E aí será melhor. É nesse sentido que eu estou falando da habilidade, que quero chamar a sua atenção. Então, observe que
Em terceiro lugar, para esta habilidade a ser desenvolvida, é desenvolver virtudes inegociáveis para um conselheiro orgânico. Note que eu estou dizendo inegociáveis, ou seja, inegociável quer dizer não dá para adaptar. Ou tem ou não tem, ou aceita ou rejeita. Não dá para modificar, não dá para adaptar, não dá para adequar. É inegociável. Essas virtudes que vou colocar, ou você tem, ou passe a ter, ou então não adianta. Então, para refletirmos, observe ser relacional. Ser relacional é um amor genuíno por Deus que resulta em amar o próximo. Ser relacional é gostar de gente. É gostar de gastar tempo com gente, não com coisas. Se você tem uma personalidade que você se identifica assim, pastor, eu não sou muito relacionável, sabe? Eu gosto mais de ficar sozinho. Então muda isto, porque isso não é virtude. Eu não gosto de gente. Então passa a gostar. Porque quem ama a Deus tem que amar gente. O próximo. Pessoas. Eu gosto mais de números, sabe, pastor? Se eu ficar o dia inteiro falando, fazendo cálculos, eu fico bem. Mas se tiver que conversar com pessoas, números não contam histórias. Números não absorvem virtudes. Senhor, eu gosto de planta, eu gosto de ficar lá cuidando de planta o dia inteiro, não tem nada errado nisso. Mas quando tem que lidar com gente, plantas não contam histórias. Gaste a sua vida com plantas, quando você morrer, você desaparece. Gaste a sua vida com pessoas e quando você morrer, você fica nelas. E Deus não vai cobrar na sua vida o tempo que você gastou com plantas, mas vai cobrar o tempo que você gastou com gente. Não é isto? Te dei uma vida, passe por ela, me conheça. E só pode conhecer com gente que tem o Espírito. E só pode passar o Espírito dele a outras pessoas, que são pessoas. Mas Senhor, eu conversei tanto com as plantas. E Jesus vai dizer, plantas não me glorificam. Plantas não pregam. Plantas não testificam. Então você perdeu sua vida. É importante cuidar de plantas, não estou achando que é errado. É importante cuidar de números. É importante construir edifícios, construir pontes. Nós precisamos disso. Mas não coloque a sua vida nisso. Faça disto um meio, uma habilidade de refletir a sua essência. Porque é isso que vai ficar. Então, nesse sentido que eu estou dizendo ser relacional, gostar, mas eu não gosto. Então desenvolva, porque isso é uma vicissitude. Tem que transformar isso em virtude. Deus disse que deve amá-lo acima de toda a vida. E isso tem que refletir como? Amando o próximo. Percebeu? É gente, é ser relacional. Gaste mais tempo com isto. Queira mais estar na presença de pessoas. Talvez você tenha tido experiências, e muita gente teve, experiências negativas, mas não condene as pessoas. Toda generalização ela é preconceituosa. Não existe generalização sem ser preconceituosa. Por exemplo, eu encontrei mulheres que disseram assim, os homens não prestam. Mas espera aí, isso é preconceituoso. Por que não? É porque eu já tive muitos relacionamentos, por isso que eu não me relaciono mais com ninguém, porque já me decepcionaram muito. Tá, com quantas pessoas você já se relacionou? Com 5. 5? Uau! E por causa de 5 você condenou o restante da humanidade. Os outros homens foram condenados por causa dos 5 delinquentes que você se relacionou. Tem 8 agora, quase 8 bilhões de pessoas na Terra, e você se relacionou com 5 e condenou o restante? Olha só, não faça isto. Mesmo que tenha 1 milhão, mas se tiver um virtuoso, não o condene por culpa dos outros. Percebeu? Talvez você tenha tido experiências negativas com pessoas, isso não significa que você não deva amá-las ainda assim, ou crescer com a experiência. Pessoas más, quando elas te tornam uma pessoa má, você perde, o mal vence. Quando pessoas más se relacionam com você e você se torna uma pessoa melhor porque se relacionou com a pessoa má, o bem vence. A questão é o que você carrega. Quem venceu? Quando eu dou mais ênfase a alguém que me fez o mal e não que me fez o bem, eu dei ibope para o mal venceu na minha vida. Quando uma pessoa me pratica a maldade e eu esqueço, mas quem pratica a bondade e eu guardo, o bem vence. Na minha vida, pelo menos. Não há espaço para isto. Por que na igreja não devemos falar tanto no diabo? Você percebeu que tem igreja que fala muito no diabo? Nós não falamos do diabo porque ele não é importante para nós. A gente não quer importar o diabo. Alguém quer importar o diabo? Eu não quero, porque ele não é importante para mim. Então, agora eu sei que tem igreja que fala mais no diabo do que em Deus. Existe isto. O diabo tem ibope. Eles vão lá e eles entrevistam o diabo. Eles dão um microfone para ele e ainda perguntam, o que você veio fazer aqui?
De onde você é? O que você quer com essa pessoa? Eles perguntam, eles têm interesse até em conhecer as intenções do diabo. Não, a igreja tem que dar ibope para o diabo. Por quê? Porque é o mal. A igreja tem que falar de Deus. Mas o diabo? O diabo, olha, nós evitamos. O diabo a gente não dá ibope. O diabo não importa. Então a boca fala do que está cheio o coração, não é? Se você falar muito no diabo é porque você está dando muito ibope para ele, está vencendo sua vida, você se preocupa mais com ele do que com Deus. Nós nos enchemos de Deus. E o mal, olha, o mal não vale a pena. Se você já prestou atenção, em algumas vezes nas Escrituras, principalmente em alguns salmos, tem nomes que parecem invertidos. Há um salmo, o salmo de número 9. Se você tiver o salmo de número 9, observe que eu vou explicar isso para você de uma forma cultural que tem na Bíblia. Na introdução dos nossos salmos, o diretor, ou seja, aquele que organizou o livro dos salmos, colocou algumas notas. Algumas dessas notas também foram colocadas pelo autor, é verdade, mas alguns salmos têm a sua introdução colocada pelo diretor, o organizador do salmo, que também foi inspirado, porque ele organizou e nos deu informações para a leitura, para influenciar o leitor a ler aquela poesia. O salmo de número 9 diz assim: ao mestre de canto, segundo a melodia, e aí, entre aspas, na Bíblia que eu tenho atualizada, se você tiver outra Bíblia diferente, você pode citar, por favor, mas a minha atualizada colocou a morte para o filho, salmo de Davi. Você lê o salmo, não tem nada de morte no salmo, não tem nada de filho no salmo. Isso é um erro do tradutor terrível. Então, algumas traduções colocaram, como está no hebraico, né, para Laben. Tem alguma tradução assim que você tem aí na sua mão? Algumas está como Laben. Laben em hebraico, né, Ben é filho. Laben é para o filho. Aí se você pensa assim, então é para o filho. Mas se é para o filho, uma forma negativa, colocaram para a morte do filho. Não, é negativo e é Laben. Mas sabe o que é Laben? É a inversão do nome de Nabal, ou Naval. Em hebraico, pensa em Laben na transliteração, L-A-B-N, inverte, fica Nabal. Né? Por que razão? Por que inverteu o nome? O Davi compôs um cântico para a decadência de Nabal. Nabal é aquela personagem que Davi cuidou do pasto dele e naquele período tinha policial para proteger. Davi tem um exército e vai ao fazendeiro e diz assim, olha, eles roubam, não é? Quando chega na colheita eles não te roubam? Sim, esse ano não vão te roubar, sabe por quê? Eu vou oferecer o meu exército para proteger. Só que quando você tiver a colheita, ou seja, você sempre fica com 30%, 40% da sua colheita porque as pessoas roubam. Este ano você vai ficar com 100% porque eu vou proteger a sua colheita. Só que quando você tiver lá 100%, você vai dar 10% para os meus soldados. Você ainda vai ganhar mais do que ganharia sem a proteção. Correto? De acordo, Davi. E Davi protege, e no final, sabe o que o Nabal fala? Eu vou pagar nada. Suma das minhas terras. E Davi acha aquilo uma tolice gigante e uma ingratidão enorme, porque ele colocou as suas pessoas, ele prometeu aos seus soldados que se protegessem, teriam alimento, agora não tem. E o Davi diz, esse homem não pode permanecer vivo com esse pensamento. E nós precisamos ir lá e matá-lo. E ele vai para matar o Nabal. Lembra da história? E a esposa do Nabal parece e fala assim, Davi, por favor, não faz isso, meu marido é um tolo. Como diz seu próprio nome, Nabal significa homem tolo. Ele é um tolo, o nome dele já diz isto. Não o mate, porque você vai matar homens inocentes. Aqueles homens que ele vai colocar para defendê-lo são homens inocentes que não têm culpa da morte, da tolice do meu esposo. E Davi olha para aquela mulher e fica assim, eis uma mulher piedosa que amou os seus patrícios e não deixou isso acontecer. E Davi então diz para aquela mulher, porque você foi virtuosa, eu não vou matar o seu marido, mas não porque ele não mereça. E o homem morreu logo em seguida. Aí o Davi conta essa história para os seus soldados e conta para a próxima geração e compõe um cântico para lembrar esse episódio. Só que ele não cita o nome do Nabal. Sabe por quê? Porque pessoas que não mereçam serem lembradas, nós não falamos nem sequer o nome. Se tivermos que contar a história delas, nós invertemos o nome. Então Davi escreveu um salmo para a decadência, a queda de Nabal, porém ele inverteu o nome colocando Laben. Percebeu? Isso é cultural para eles. Então nós não falamos. Agora, quando uma pessoa foi importante, sabe o que nós fazemos? Nós memoramos. Criamos memoriais. Infelizmente, digo eu, que o mundo evangélico, por ser averso ao catolicismo, apagou o memorial aos mortos. Eu não sou contra memorial aos mortos, sou contra culto aos mortos.
Como os católicos transformaram o memorial em culto, os evangélicos fizeram o inverso. Hoje eles matam, enterram, jogam lá e ficam assim, não, é morto, morto acabou, né? Como morto acabou? Foi um homem, um ser humano. Como assim acabou? Nós não podemos desprezar uma vida porque ela se foi. Se ela se foi, ela foi um dia e foi importante. Criar memoriais aos mortos é importante. Sabe por quê? Porque se não for importante, a gente apaga. Mas se foi importante e eu quero memorar, eu quero me lembrar, eu quero falar dele. E se possível, criar uma lápide para dizer, eis aqui o fulano que nasceu em tal data e morreu em tal data, e cada vez que vier aqui me lembro dele. O católico transformou isso em adoração aos mortos. Isso seria um erro, é claro, tolice. Mas um memorial. Quando os filhos de Israel atravessaram o mar, quando os filhos de Israel atravessaram o Rio Jordão para entrar na Terra Prometida, eles levaram as pedras como memorial. Eles não estavam adorando pedras, mas era para se lembrarem daquele episódio e o que aconteceu. E nós perdemos os memoriais. É nesse sentido que eu estou dizendo de gastar tempo com gente que vai contar a sua história e guardar pessoas importantes para você. E mesmo que elas um dia partirem, você vai dizer, não, essa pessoa tem que ser lembrada. Mas aqueles que praticarem o mal, esqueça, apague e nem conte a sua história para que seja ele esquecido. Isso está na mente de alguns escritores bíblicos. Então aqui a ideia de ser relacional é esta. Em segundo lugar, ser atencioso. Ser atencioso significa inclinar. Olha como é interessante até mesmo às vezes as palavras que são usadas. Dar atenção é inclinar, é se rebaixar para ouvir. A ideia de ser servo, um servo genuíno, é considerar o próximo como superior. Não importa o que esteja ele vivendo, eu quero dar atenção, quero entender, ou seja, eu quero me reclinar a ele. Em aconselhamento bíblico, por exemplo, o formal. Eu vou contar essa experiência, porque ensinando outros conselheiros a pensarem sobre isto, a não se tornarem vaidosos porque estão aconselhando, pensar um pouco sobre essa questão de ser atencioso. Observe, eu vou contar a história, ela é literal. Imediatamente, uma pessoa que vem para o aconselhamento bíblico conta para você uma história muito triste. Isso já aconteceu comigo. A pessoa está contando lá, há mais de 2 anos depressiva, vivendo numa cama, não sai da cama, com feridas nas costas porque já não trabalha, já não se cuida direito. Uma depressão naquele estado que você diria caótico. É um paciente psiquiátrico já de muitos anos, viciado em medicação, e você vai lá e gasta 1 hora conversando com esse tipo de pessoa, e que você fica ali, o problema é gigante. Não é uma coisa que uma conversa vai se resolver, e é um sofrimento enorme, não só a dependência química, mas os pensamentos maculados, anos e anos nutrindo uma falsa crença. Como é que você ajuda uma pessoa dessa? Imediatamente, aquela pessoa vai embora e, em seguida, a pessoa que está pedindo conselho é uma jovem de 15 a 16 anos. E que diz, qual é o seu problema? Como eu posso te ajudar? Pastor, o meu pai não quer pagar mais meu telefone. Ele disse que não vai comprar o iPhone esse ano. Meu pai é muito cruel. Ele disse que esse ano vai me punir, porque eu não quer mais me dar a viagem para a Disney, porque eu não tenho feito os deveres de casa direito. E você ouve isto, se você não tem o coração atencioso, você fala assim, mas espera aí, você acha que isso é problema? Eu acabei de ouvir um problema enorme aqui, você acha que isso é problema? O meu sonho era esse, tem uma reclamação, assim, eu não comprei o iPhone, esse é o meu sonho de vida. É falar que esse ano eu não comprei o iPhone novo, que eu ia ter do ano passado, pelo menos, né? Então, ou seja, eu não viajei para a Disney, mas eu viajei para outros lugares, pelo menos, mas isso aí não é um problema, percebeu? Você teria sido totalmente incoerente, insensível, não servo, porque com a mesma atenção, com o mesmo espírito, com o mesmo amor que você vai ouvir uma pessoa totalmente problemática no fundo do poço, você vai inclinar para ouvir também, e entrar na vida dela. Olha, se eu fosse tão infantil como ela, olhasse o mundo na perspectiva dela, eu estaria tendo o mesmo sentimento. Então, vou inclinar e vou ouvir por 1 hora a sua história. Do mesmo jeito. Ser atencioso é isso, não é ouvir o que te interessa. Ser atencioso é ouvir o que interessa ao outro. Olha, vamos falar de coisa, assunto, mas a gente não tem assunto em comum, pastor. Como é que eu vou conversar com uma pessoa que não tem assunto em comum? Seja servo. Transforme o assunto do outro em algo importante. Você vai ver que tem assunto para dar atenção e conversar. Mas se você só conversa com pessoas que falam do que você gosta, isso é egocentrismo, não é servidão. Servidão é falar do que o outro gosta. Olha, eu nem gosto disso, mas se estou a fim de te ouvir, quero entender sua vida, conte sua história.
Não tem coisa melhor na vida que ouvir história de todo mundo, das pessoas? Cada vez que você conhece pessoas, tem histórias. Cada pessoa, cada indivíduo. Não existe ser sem história. Ontem conversávamos lá, o Samuel, ele me contando as histórias dele. Olha, eu poderia ficar ali ouvindo, e tinha um monte de pergunta, né? Eu mencionei com ele assim, ele fala assim, olha, eu vou para o Caribe. Ele fala assim, você vai de férias? Não. Porque onde eu ouvo um brasileiro falar que vai para o Caribe, vai de férias. Eu, não, estou voltando para casa. Diferente, né? Eu falei assim, então, olha, meu sonho era ir voltar para sua casa de férias. Mas para você pensar quantos nós temos história, quando você sabe de onde você veio, o que você fez na vida, o que você conheceu, quais são os seus acertos, seus erros, quem é a sua família, com quem você conviveu, como você vê o mundo. Não é para você, é para o outro. Se você não tem isto como uma habilidade, uma virtude, desenvolva, porque conselheiro orgânico é assim. Se não tiver isto, não é aconselhamento, não é amor ao próximo. Ser encorajador. Encorajador, aqui é ser modelo, tá? Ser exemplo de fé. Não é ser um palestrante motivacional em cada conversa. Não é isso que eu quero dizer, né? Ser encorajador é assim, a pessoa te conta uma história muito triste, o que você faz? Fica triste com ela. Ela está depressiva e te conta, você fica depressivo com ela. Então, você não é uma pessoa encorajadora. Você pega o erro e vira errado também. A pessoa te faz mal, você fica mal também. Não, encorajador é assim, meu amigo, coragem é enfrentar coisas difíceis. O nosso problema com a nossa infantilidade é que vivemos uma cultura que nos mima demais. Nós não gostamos de sofrimento, não gostamos de crítica, nós gostamos de acertos o tempo todo, sabe? Eu quero que pessoas me elogiem, pessoas me aplaudam, falem só coisa boa a meu respeito. Então nós gostamos disso. E quando alguém vem e diz, faz uma coisa que você não gosta, ou contrário a você, você vai para casa magoado, não dorme, não come. Olha, eu não tenho problema com isso. Aliás, eu prefiro. Né? E já disse isso outras vezes aqui em outros cursos que vim para cá. Talvez você me ouviu dizer essas frases todas, mas eu já disse uma vez que o elogio é assim, né? Elogio você não pode beber. Elogio você não pode tomar, é como perfume. Você não, só passa, mas não toma. Agradeça quem te elogiar, mas não engula aquilo. Porque senão você passa a viciar em elogio. E fica dependente de elogio. Né? Uma dependência de elogio, e aí você fica assim, se alguém me criticar agora, eu não durmo à noite. Eu nunca estou errado, porque eu estou sempre certo. Não, nós erramos o tempo todo. Ser encorajador significa isso, eu ouço, mesmo que seja uma coisa errada, uma pessoa muito maldosa. Fulano de tal está falando mal de você. Não durmo, não como. Se ele está falando mal é porque ele é maledicente, porque quem fala mal é maledicente. Por que eu vou dar ibope para maledicente? Mas ele está falando, pode ser verdade. Se fosse verdade, ele falaria a mim. Se você tem algo contra mim, estou fazendo algo errado, me diga. E eu vou te agradecer. Poxa, obrigado, porque você é uma pessoa tão piedosa e viu que você quer meu bem. Por isso que você veio falar. Agora você está falando para outro, são pessoas maldosas e maledicentes. Por que eu vou dar ibope nisso? Mesmo que esteja eu errado, não vou saber, porque não falou para mim. Você percebeu? Você tem que começar a filtrar essas coisas. Ser encorajador é isto. Eu só vou absorver aquilo que me leva até Deus, e só vou falar de coisas que levam até Deus. Se uma pessoa começa a reclamar do meu lado, eu ouço porque sou atencioso, eu me relaciono porque a amo, mas eu não vou concordar com ela. Porque isso não faz bem para ela, não faz para mim, não leva a conhecer Deus, não me leva a conhecer a Deus. Então, encorajador quer dizer, olha, eu não vejo a vida como você vê. Há uma outra forma de ver isso daí. Então, ser encorajador significa que nós vamos sempre enfrentar o mal sem medo, mas nunca o absorveremos. É exemplo de fé, é ter um procedimento imitável. Sabe por quê? Porque se você é encorajador, aquela pessoa vai dizer, puxa, eu queria fazer como você, mas não consigo. Meu coração me domina de tal maneira. E como eu faço? Olha, só anda comigo. É simples. Mas se você é uma pessoa que reclama também da vida, e que se alguém reclamar com você, você vira reclamador, então está invertido. E você não tem essa virtude, como é que pode aconselhar as pessoas? As pessoas vão reclamar com você, você também reclama. Já pensou nisso? Faz um teste quando estiver conversando com alguém que está sendo maledicente com outras pessoas. Principalmente, por exemplo, aí se está na liderança, né? Porque, vamos pensar assim, na liderança do grupo aqui, o Mateus e o Lucas, eu já descobri que se eles se candidatarem para presidente da República, eu voto neles. Né? Ou pelo menos para ministro da Economia, porque você percebeu aqui que, né, de graça, hoje está sobrando dinheiro, ou seja, olha, estou administrando, está sobrando dinheiro, eu nunca vi falar disso em nenhum lugar nenhum. Sempre mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. Ele falou, não, aqui está sobrando, eu vou devolver para vocês. O dia que o governante falar assim, está sobrando dinheiro, eu vou devolver os impostos, porque não tem onde gastar, então toma de volta. Aí eu vou dizer que então eu vou votar nos dois, se eles candidatarem.
né? Mas pensando nesse sentido, se a pessoa está numa liderança e como você tem inveja, quando você é parceiro, você torce a favor. Parceiro é assim. Se o meu parceiro tropeça, eu ajudo a levantar. Não levanta, porque senão vamos perder. Somos parceiros. Se você perder, eu perco também. Somos amigos e parceiros. Agora, quando somos adversários, você torce contra. Você até derruba ele. Não é? E percebeu a diferença? Então, quando nós temos alguém em liderança, é fácil perceber se aquela pessoa é uma pessoa encorajadora ou é vaidosa e invejosa. Porque o invejoso vira adversário. O encorajador vira parceiro. Então, alguém chega e fala para você, olha, o Lucas e o Mateus estão administrando isso aqui, mas você viu só quantos erros eles têm? Aí você fica assim, mas espera aí, por que você está falando dos erros dele? A mim e não a eles? Então você não é uma pessoa boa, você não está falando para melhorá-los, você não é um encorajador querendo melhorar o que tem. Você quer a posição dele, como você quer o que ele tem, virou competição. E se virou competição, tem que ter inveja, porque competição é isso, é quem chega à frente, que é melhor. Essa é competição. Competição é uma invenção ocidental que nós aceitamos, tem competição em todo lugar, competição, a maior tolice da humanidade é a competição. Só existe no Ocidente e no mundo greco-romano, inventaram as Olimpíadas para competir. Quando tivemos as Olimpíadas no Brasil, o nosso ministro dos esportes foi lá abrir as Olimpíadas e disse assim, uma frase que estava eu a observar pela televisão, e eu gosto de assistir, e sou contra todo tipo de competição, acho que a competição é a pior coisa que existe na humanidade, é a competição, e existe até no mundo evangélico, claro, mas é tolice. Agora nós criamos as Olimpíadas, então nós estamos lá, eu gosto dos esportes, estou assistindo a abertura das Olimpíadas, e o ministro vai lá e fala, as Olimpíadas é o maior símbolo de igualdade que nós temos. E eu ouço aquilo e fico assim, mas que tolice, é bobeira. As Olimpíadas é o maior símbolo de desigualdade, porque é quem for melhor que vence. Se fossem todos iguais, todos chegariam no mesmo lugar. Todos correriam na mesma velocidade e teria prêmio para todo mundo. Não, quem vai subir no pódio e dizer ele é vencedor, é o que mostrou que ele é desigual, que ele é melhor, que ele está competindo e deixou os outros para trás. Percebeu? É competição. Então a gente tem que refletir sobre isto também, em nossas virtudes, que é assim, nós não estamos no reino de Deus competindo. Se tem alguém fazendo, uma pessoa encorajadora ajuda a fazer melhor. Mesmo que você faça melhor do que ele, você ajuda ele a se consertar e a ser melhor, porque você é conselheiro, é discipulador, e o que você bebe do Cristo você passa. Quando você fala mal de alguém, e não para aquela pessoa, é porque existe inveja, e você está competindo com ela. Então, quanto pior ela for, melhor será para você. Porque quanto melhor você for, não tira o que o outro é. Podemos ser todos. Essa é a ideia de ser encorajador. Então você precisa adquirir isso para ser um modelo de conselheiro orgânico, que você conversa com as pessoas, elas saem dali encorajadas, não porque você motivou, é simplesmente porque você não dá ibope para essas coisas. Em aconselhamento bíblico pastoral, por exemplo, quantas vezes nós temos que aconselhar casais e eles reclamam um do outro? E o marido reclama da esposa, mas pastor, a minha esposa é isso, isso e aquilo. E ela diz, meu esposo é isso, isso e aquilo. Eu falei, tá bom, eu já entendi que vocês têm uma visão negativa sobre o outro, já entendi. Agora a minha questão toda com vocês é por que vocês estão enfatizando isto? Por que você não pode dizer assim, olha, minha esposa tem um monte de erros, mas eu amo tanto ela é a minha parceira, e que eu estou ajudando ela a mudar. O meu esposo tem tantos erros, é realmente muito errado, mas eu amo tanto ele, somos parceiros, que eu estou querendo ajudar a mudar. Então não teria conflito. Errados todos nós somos, ninguém é impecável. Se vamos andar juntos, vamos perceber que nós temos erros. Aliás, é por isso que um afia o outro. O provérbio não diz isso? Um amigo tem que afiar o outro, isso é amizade de verdade. Se forem dois iguais, ninguém afia o outro, mas duas pessoas diferentes, um vai afiar o outro, isso é muito bom. Eu não quero conviver com pessoas que são idênticas a mim, faria sentido. Eu quero ver com pessoas que vão me lapidar. Ser encorajador é isto, é ser modelo, exemplo de fé no procedimento que o outro vai copiar, porque é o tipo de coisa que você faz. E por último, na reflexão, ser confiável. Olha, esta é uma outra virtude negociável. Se você não tem, é melhor buscar, é melhor ter, do contrário, nunca será um conselheiro orgânico do jeito bíblico, discipulador, ou até um crente virtuoso. Ser confiável é isto. Confiar é ser fiel, é confidelidade. É do tipo ser leal, fiel, de tal maneira que as pessoas vão confiar em você as suas próprias vidas e você sabe, é delas, não é meu. Isso significa ser espiritual, você não é dado às inclinações da carne, não inclinado à maledicência, ou seja,
Se o primeiro elemento ali de ser encorajador é não dar ibope ao mal, então significa que você é imitável porque você ignora aquilo não tem espaço na sua vida. Então você também não vai falar nada errado ou mal contra aquela pessoa. É confiável, pessoa confiável. Eu posso te contar a minha vida inteira. E você vai ouvir e vai me entender. Por quê? Porque você é servo. Porque você é atencioso. Você quer me entender. E você é encorajador, não vai dar ibope ao meu mal. E você é confiável, eu sei que isso não vai chegar a ninguém. Percebeu? Tem que ser confiável. Quando nós estamos relacionando com pessoas, é a vida daquela pessoa. Ela não está dando direito a você de usar a vida dela. Eu aconselho pessoas informalmente e aconselho pessoas formalmente. E que ninguém sabe. Não tem que saber. Não tem que contar. É daquela pessoa. Então, ou seja, quando a pessoa aprende a fazer isso, fulano de tal, você está me contando alguma coisa? É seu. Se alguém perguntar assim, você estava conversando com fulano de tal, e aí? E aí o quê? Não, que ele é, como ele é. Olha, você tem que andar com ele para saber quem ele é, como ele é. Como é que eu vou dizer da vida dele? Ou seja, só vou dizer aquilo que você pode saber. Ou seja, aquilo que todo mundo sabe. E de coisas boas. Nós só falamos desse lado das pessoas. Mas a pessoa também não tem erros? Tem, mas eu não dou ibope para isso. Isso não cabe a mim. Deus não me deu um crachá para julgar as pessoas e disse, condene o que você condena, está condenado. Eu vou dizer assim, não tenho Facebook, então se você procurar no Facebook, talvez eu me encontre lá. Mas não tenho, no sentido de usar. Fui obrigado a fazer uma conta por ter participado de um evento que eu ia palestrar e era no Facebook, e a única forma era ter uma conta no Facebook. Fui obrigado a fazer uma conta. Mas não tem nada lá, está em branco. É por não ter tempo, não porque eu sou contra, não. Pode ter à vontade, mas não vi sentido nisso. Mas, por que eu estou, na verdade, mencionando essa história? Um pastor uma vez perguntou assim, eu procurei no Facebook e não te achei. Eu falei, não achou porque não tem. Mas se você não tem, como é que você pastoreia as pessoas da sua igreja? Como que você vai saber o que elas estão vivendo para poder pastoreá-las? Eu falei, mas quem disse que eu quero saber o que as pessoas estão vivendo? Cada um faz o que quer da sua vida e preste contas a Deus. Não, mas como é que você vai julgar o erro das pessoas lá, se estão vivendo bem ou não? Eu falei, eu estou preocupado com isso. Quem que inventou essa história que Deus deu um crachá para o pastor ficar fiscalizando as pessoas, descobrir como elas estão vivendo, e descobrir, não está vivendo do jeito certo. E Deus me deu liberdade para corrigir sua vida. O Amós, falei para o Amós aqui, Amós, você não está vivendo direito, Amós, não, vamos ver direito aí. Eu vi você no Facebook, não gostei de suas postagens, muda essas postagens ou eu te expulso da igreja. Quem disse que eu tenho direito a isso? Ele é filho de Deus. Se você está escandalizado porque você viu uma postagem do Amós que não gostou, você fala com quem? Com o Amós. Se você fala, a mim é maledicência, e eu não vou dar ibope para isto. Isso não compete ao reino de Deus. Então, ou seja, e eu não tenho que ficar sondando o Facebook das pessoas para saber se as postagens são cristãs. Cada um posta o que quer e vídeo o que quer e presta contas a Deus. Se escandalizar o nome de Deus, você mesmo pode ir lá. E se criar um escândalo nacional, a gente não corrige só o Amós, corrige também os outros. Acabou. O conselho tem que ser confiável. O que você me contar num ambiente de confiança é seu. Eu não falo disto. E não estou preocupado se você vai viver ou não. Eu estou preocupado porque me coloco no seu lugar por ser relacional, atencioso e servo, e encorajar, não dar ibope para isto, e o que você me contar é assim, olha, aqui eu posso dizer, não siga por esse caminho, é um conselho. Mas se você seguir por esse caminho, a decisão é sua. Nem minha esposa vai saber. A minha esposa não sabe as pessoas que eu aconselho. E hoje ela aprendeu, depois de muitos anos assim, já habituou. Ela nem pergunta. Ela não vai me ver conversando com alguém, que estava conversando com fulano. Você percebeu? Porque se alguém me perguntar isso, eu vou falar educadamente, em tom parnasiano, para não ofender ninguém. Não é da sua conta. Que eu conversei com fulano de tal, tem a ver com fulano de tal, não é nem da sua, nem da minha conta, é da vida dele. Se quer saber, fale com ele. Porque se eu contar o que ele falou comigo, não sou uma pessoa confiável. Como posso eu decepcionar alguém que confiou em abrir sua vida e pedir ajuda e expor isso a outras pessoas? De forma nenhuma. Percebeu? Tem que ser pessoa confiável. O que você conversar com aquela pessoa é dela, é não seu. Fique com ela. É entre os dois. Se ele fala com outro, aí é ele que decidiu falar com outro, mas não você. Então, a alusão conclusiva que devemos ter dessas virtudes, para chegar a esta conclusão, é integridade. Guarde esta palavra, integridade. Integridade significa integral. Não é ter um pouco de bondade e um pouco de maldade, num equilíbrio. Não é ser uma coisa para fora e uma coisa para dentro.
Ser uma coisa num ambiente e ser diferente no outro. Integridade é ser íntegro, é ser autêntico. Então junta tudo. As palavras depois eu vou resumir com vocês, diz para guardar. Existe uma lógica em cada uma dessas palavras que estou tentando resumir esses elementos. Mas observe sobre falar mal das pessoas, né, para mostrar a integridade. Integridade tem que ser o que é e sustentar o que você é. Digamos que, me ajude a pensar numa pessoa aí que você considere, no mundo cristão, um herege nacional, que todo mundo sabe que é herege, tipo, e que todas as igrejas saudáveis, de um evangelho saudável, considerem, não, fulano de tal não está conduzindo pessoas ao caminho de Deus, porque ele tem uma doutrina que nós deveríamos considerar herética e anticristã. Existe um aí que todo mundo poderia dizer, unanimemente esse aqui nós consideraríamos. Elaine, pode falar. Hã? Caio Fábio, você falou Caio Fábio também? Olha, acho que é um sinal aí, né? O Caio Fábio é daqui, né? Até da região de vocês, então ele deve infernizar mais a vida dos que aqui habitam do que nós lá em São Paulo. Mas ok, vamos considerar então que unânime, a não ser que tenha alguém aqui que diz, não, discordo disso, porque eu sou um grande defensor das ideias dele. Acho que não deva ter aqui. Mas digamos aqui que nós podemos hoje falar então assim, olha, o Caio Fábio é um homem que tem negado a sua fé, a sua origem, criado uns pensamentos aí que é um tipo de hippie cristão, hippie gospel, coisa do tipo assim, e que com um monte de palavrão, às vezes que eu ouvi, não dava para ouvir, porque eu não consigo ouvir pessoas que falam palavrões, acho aquilo de uma educação muito baixa, né? Então, não gosto mesmo, não consigo, acho que é uma falta até de comunicação natural para uma criança, assim, falar palavrões como ele fala, e sempre misturando coisas pejorativas, com ideias pejorativas, e ainda seja, nós poderíamos aqui falar um monte de coisas desse tipo, só que estamos a falar dele aqui, não estamos? E se ele entrar por aquela porta? Se ele entrar por aquela porta nesse instante, eu vou dizer assim, senhor Caio Fábio, falávamos da sua pessoa, e estávamos aqui a dialogar que você tem conduzido pessoas a um caminho que não concordamos completamente, e que você fala um monte de palavrão, que isso mostra que você é uma pessoa muito mal educada, né? E que negou suas origens cristãs, e hoje tudo para você é pejorativo, é pedante, isso tudo. Olha, eu não recomendo que pessoas te ouçam, mas se você quiser que eu fale mais, sente aí. Se quiser conversar depois, a gente conversa, não tem problema. Ou seja, não estou falando mal dele. Percebeu a diferença? Porque eu poderia falar isso para ele, do mesmo jeito. Agora, se estivéssemos a falar dele aqui, ele entra pela porta e fica assim, vamos mudar de assunto. É porque nós estávamos falando com um desejo de inveja. Porque gostaríamos de ter a visualização dele, não temos? De ser famoso, de sermos pastores famosos como ele é e não somos? De ter seguidores como ele tem e não temos? E aí, por inveja, o que a gente faz? Acentuamos o erro dele para que... Mas é por inveja. Isso não é íntegro, ou seja, tem coisa boa, o que você está falando é verdade, mas há mácula, porque não é integral, não é total, não é bondade total. Agora, se você continua dizendo assim, não estávamos falando para denegrir sua imagem, para você perder seguidor, muito pelo contrário, quem te segue, problema dele. Eu não vou fazer marketing. Alguém me pergunta assim, devo assistir o Caio Fábio? Mas por que você quer assistir? Não, porque eu sou livre. Então você pode assistir quem você quiser, você pode assistir até o Tiririca. Tem problema, eu vou ficar brigando para tirar a ibope dele? Não, porque senão fica inveja. Não tem canal no YouTube, então nem estou competindo com ele. Não tem essa intenção, não tem essa vaidade que muita gente tem de ser conhecido, de ficar fazendo palestra para a multidão, de aparecer. Muito pelo contrário. Eu já disse, no futuro eu quero falar muito para poucos. É exatamente o inverso da população pastoral de hoje. Agora, o problema é que ouvir, ouça, eu não tenho nenhum problema com isso. Mas o que eu estou dizendo não é isto. Não é por inveja. Porque eu posso dizer para ele que é uma constatação que nos faz não absorver este conteúdo dele. Então significa que tem que ser íntegro em tudo que nós estamos falando. Esta é a ideia da integridade. Não é um pouco de bondade no meio de maldade e dá tudo certo. A frase útil, então, para guardarmos é esta: a eficácia de um conselheiro orgânico depende essencialmente das habilidades essenciais do conselheiro. Eficácia, eu estou dizendo num aconselhamento que, se você tiver estas virtudes, o aconselhamento será eficaz. Não tem como não ser. Não é habilidade de aplicar tarefas, formulários, técnicas de atuação, técnicas de mudar comportamento, princípios de estudo bíblico, não é nada disso. Isso não garante eficácia. O que vai garantir a eficácia do aconselhamento bíblico é ser uma pessoa íntegra, relacional, que dê atenção a todas as pessoas, que seja sempre encorajadora e que seja confiável.
Isso é inegociável. Se não tiver isto, então você vai ser um profissional dando conselhos úteis. E no final da sua vida não levou ninguém a conhecer a Cristo, porque nem mesmo você o conheceu. Ninguém imitou a Cristo porque você não o imitava. Então, observe, isto é inegociável. Se você não tem nenhuma dessas virtudes, ou algumas delas, meu desejo é que você saia daqui hoje tentando buscá-las. Ser relacional. Relacione com pessoas. A quarta e última etapa desta fase 2, para desenvolver a habilidade ministerial do conselheiro, é a ideia da maturação, ou da maturidade. Maturar-se com a inspiração de Deus. Para isto, vou usar um texto que está em 2 Timóteo, no capítulo 3, no versos 16 e 17. 2 Timóteo, no capítulo 3, versículos 16 e 17, são versos conhecidos, deveras já memorizado por muita gente, mas o que eu vou aplicar aqui são algumas observações dentro desse contexto de buscar maturidade, definindo maturidade para a sua vida. E lembre-se disso, né? A velhice é inevitável, mas a sabedoria não. Você pode conhecer fazendo cursos e se tornar oficialmente, formalmente um teólogo, um pensador, um conselheiro, um discipulador, um pregador, é possível, mas se não desenvolver a virtude, não terá maturidade. E o nosso objetivo é maturação. Então, observe no capítulo 3 de 2 Timóteo, versículos 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Deixe-me explicar isso no texto e que você vai perceber que existe aí, num contexto, que o Timóteo havia sido ensinado. Ele tem algum problema de desânimo e que ele já chega a uma fase da vida em que ele começa a questionar o seu ministério, aquilo que ele é, o que está funcionando ou não, e Paulo escreve uma última epístola, o próprio Paulo escreverá esta como a sua última epístola, para dizer para um indivíduo assim, olha, não perca o ânimo. Há algo a ser buscado e há algo que você tem que permanecer, você tem que ficar lá, tem que permanecer, como o versículo 14, permanece naquilo que aprendeste, você aprendeu, e você não pode, e não largue isto, tem que permanecer, ou seja, tem que alicerçar, e sabendo de quem você aprendeu, porém, de quem você aprendeu, as pessoas pensam, aprendeu da avó, olha ali o que está escrito, sabendo de quem aprendeste, e que, desde a infância, sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação e pela fé em Cristo Jesus. O que Paulo está falando não é do conhecimento textual, mas que desde a infância você aprendeu pelas letras e amadureceu neste conhecimento do Cristo. Se você parar, perde tudo. Não existe aposentadoria para a maturidade. Não podemos parar. Não tem idade para isso. Então, quando chega nesse sentido, ele vai concluir dizendo no versículo 16, toda a Escritura é inspirada por Deus, ou seja, tudo que Deus inspirou, o Espírito de Deus, que estava nos autores bíblicos, ou estava no Cristo, de quem você aprendeu, isto é útil, é nesse sentido. Isto tem que ser aplicado na sua vida, isso tem que te corrigir, isso tem que te deixar mais firme, tem que penetrar na sua vida e te tornar mais profundo com o tempo, você tem que amadurecer. E por que ele está falando de amadurecimento? Porque o versículo 17, ele disse, essa é a finalidade desse Espírito, desta palavra, desse discurso, dessa virtude, é chegar à perfeição. E se você então pode pensar a respeito disto, talvez lhe venha a questão, mas é possível ser perfeito? Sim, está lá. Se o objetivo é este, não tem objetivo espúrio, o objetivo é alcançável. É possível ser perfeito. Mas talvez o que você entenda por perfeito não seja o que o Paulo está explicando aqui. Porque talvez na sua cabeça ser perfeito, ser inerrante. Não, isso é impossível. Nós sempre seremos humanos e mortais erram. Talvez seja ser impecável. Não, se você é pecador, pecadores pecam. Então não pode ser. Isso de fato não será um objetivo alcançável. O que ele está falando aqui de ser perfeito é ser
maduro. É chegar a uma maturidade em que você vai encontrar uma estabilidade num crescimento. E aí você não vai mais degringolar. Por isso que ele disse, permaneça. Você estava indo bem. E por que não permaneceu? Porque você deixou de amadurecer. Você percebeu o que quero dizer? Ser perfeito nesse contexto é ser maduro. E uma pessoa madura faz o quê? Qual é o resultado de uma pessoa madura? Ele pratica obras maduras também. Aquela habilidade ministerial do que ele está fazendo não é uma melhoria, não é um aperfeiçoamento pela experiência. Vou explicar essas duas palavras de novo para você entender aqui e não criar tanta confusão. Nós hoje usamos a palavra perfeição para dizer coisas que nós consideramos intocável, irrepreensível. Perfeito é uma coisa tão bela que não tem como melhorar a beleza, porque se tem como melhorar, não era perfeito antes. Isso é o nosso contexto. E quando usamos a palavra experiência, nós pensamos em idade. Fulano de tal é tão experiente. Mas por quê? Porque ele faz 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos que ele trabalha naquele, ele é experiente. Não, não é assim. Isso é um erro. Porque essa palavra agora foi maculada, estruturada para pensarmos assim. Vou te mostrar. Se um engenheiro construiu 100 pontes, você diria que ele é experiente? Nossa cultura diria que sim, não é isso? Sim, claro, hoje já construiu 100 pontes. Então ele é experiente. Sim, mas as 100 pontes que ele construiu, todas caíram. Então ele é uma pessoa experiente? Não, ele não sabe fazer uma experiência. Porque se você derrubou a primeira e caiu, você fica assim, melhor mudar. Essa experiência não deu certo. Aí ele experimenta de novo. A segunda cai, mas durou um pouco mais. Aí ele fala, não deu certo. Aí ele faz a terceira vez. E ele contrasta e fala, agora funcionou. Então nós vamos dizer, ele é experiente? Sim, porque ele experimentou, viu que estava errado e aperfeiçoou. Ou seja, há um progresso de maturidade. Mas não tem a ver com o tempo. Tem a ver com a experiência. Experiência é testar. Quando você vai num laboratório, né, o técnico deve fazer experiência. Vamos experimentar. Se funcionar, está certo. Se não funcionar, está errado. Depois a gente vai rever o procedimento, o processo. Isso é experiência. Então, nem todo mundo que está envelhecendo é experiente, porque ele continua repetindo. O tempo não está melhorando. Se o tempo não está melhorando, você não é experiente. Você está envelhecendo, isso é diferente. E você não está amadurecendo. Você está caindo. Eu não entendo essas coisas assim. Olha, eu já ouvi pastores, eu vou confessar aqui também, já ouvi pastores que dizem assim, eu já estou pastoreando por 40 anos, eu não aguento mais, estou cansado. Mas como está cansado? Você deveria estar melhor agora, mais animado agora, porque agora você não é mais jovem, agora você é maduro. Agora você sabe assim, não perca tempo com isso, perca com isso, porque isso vale mais. E você está desanimado, você perdeu o ânimo, então você começou a cair. Tinha que estar mais animado hoje. Eu hoje, com 43 anos, estou mais animado para a vida do que antes. Do que quando eu tinha 20. Muito mais animado. Mas por quê? Porque você quer agora tem mais energia? Não, eu tenho menos energia do que 20, evidentemente. Mas eu tenho mais ânimo. Por quê? Porque eu já experimentei coisas que não funcionaram, não perco meu tempo com isso. Mas experimentei coisas que funcionam e continuo a crescer, a amadurecer. Todos os dias. O que significa que daqui a 10 anos eu tenho que ser melhor do que estou hoje. Daqui a 30, melhor do que estarei daqui a 10. Isso é o natural, é o caminho da maturidade. É um caminho de aperfeiçoamento pela experiência. Isso não tem a ver com o tempo. Então, o que o Paulo está falando aqui também, ele está falando isso, pessoas experimentadas, pessoas perfeitas, não são impecáveis ou inerrantes, mas pessoas que erram, experimentam o erro e modificam a si mesmos, melhoram. Conhecem mais, mesmo quando erram. É maturidade, então eu vou desenvolver para vocês o que é essa maturidade que você tem que desenvolver. Não tem a ver com idade. Talvez você esteja aqui pensando, eu sou muito jovem ainda, pastor, eu não tenho experiência. Claro que você tem. Se você viveu alguma coisa, já dá para ter experiência. Basta você pensar em experimentar e melhorar o que você já tem hoje. Amanhã você vai estar melhor que hoje, mais experiente do que foi hoje. Se você não fizer isso, amanhã você vai estar do mesmo jeito e provavelmente com menos energia. E com menos energia vai se cansar. E é isso que acontece com todo mundo. Estou cansado, já há 30 anos fazendo isso, não aguento mais. Sim, porque antes eu tinha energia para suportar. E agora não tem energia para suportar, só isso que aconteceu. Você não amadureceu. Você não está experiente. Então não tem a ver com idade. Você que tem aí 15, 16 anos, hoje pode ser uma pessoa experiente amanhã, experimentando o dia de hoje, para ser melhor do que é hoje. Então o que Paulo está falando é isto, é continuar crescendo. A alusão reflexiva é que ele menciona que há um texto inspirado, há uma inspiração, há um discurso de quem aprendemos, do Cristo, que estava nele. Então eu estou absorvendo, estudado desde a infância. Com qual objetivo? Tentar encontrar a Deus, conhecê-lo em todo o tempo. Amadurecendo é isto.
encontrá-lo ainda melhor. Ele diz que esse discurso, esta palavra, ela é proveitosa, ou seja, não tem como perder, não tem como andar, não tem como retroagir. Sempre vai melhorar, não tem como não melhorar, é impossível não melhorar. Em tudo na vida. Eu encontro pessoas hoje, às vezes, há 10 anos que eu não vejo fulano de tal. Quando eu encontro, dá a impressão que eu estou conversando com ele, que eu peguei uma máquina do tempo e voltei a conversar com ele lá. Só que pior, porque agora tem o tempo, ele tem menos energia. Eu digo, mas tem 10 anos que eu não te vejo, você pensa do mesmo jeito, faz as mesmas coisas da mesma forma, vive do mesmo jeito e agora está mais cansado, com menos energia. Por isso que você está tão triste. Por isso que o mundo é pesado. Você parou no tempo. O tempo não melhora. O tempo vira inimigo. Proveitosa não tem como alguém que ama a virtude e buscando melhorar a vida para conhecer ainda melhor o Cristo, para torná-lo conhecido ainda mais do que você conhecia antes. Olha, não tem como dar um passo, um dia se atrasar. Você vai melhorar cada vez mais. Então você é modificar, é formatar, é lapidar, é retirar o erro. Creio que vamos chegar na parte superior, logo à frente, para falar de espiritualidade. Então já vou adiantar um pouquinho aqui. Nós temos um erro em nossa doutrina tradicional, e que quando se fala assim, você precisa crescer em santidade, nós gostamos dessa frase, você precisa crescer em santidade, só que a mentalidade normalmente pensa que santidade então é uma coisa que você pega como uma plantinha, que um dia vira uma árvore, você tem que crescer quer dizer, é uma muda, e agora essa muda aprendeu a falar, não, desculpe, essa muda virou uma árvore, né? Então a gente pensa nesse sentido, uma coisa pequena que tem 10% e agora virou 20, 30, 40, 50, 60%. Né? Não é assim que funciona. Por quê? Porque não tem como crescer em santidade. É impossível crescer em santidade. Agora você ficou assustado, mas espera aí, isso está nos nossos manuais de discipulado, e nós temos essa frase o tempo todo. Não, por quê? Se uma pessoa parar de falar palavrão, opa, já santificou um pouco mais. Então ele cresceu. Não é isto, como eu falei ontem, não é estrutura. Santidade não aumenta nem diminui. Ou você é santo ou você não é. Quem é santo tem que ser 100%, quem não é 100%. Pronto. Porque santidade é ser separado. E não tem como separar uma coisa sem separar. Não tem como eu falar assim, vou tirar minha Bíblia daqui, deixando ela aqui, ou seja, é antagônico. Se eu tirar a Bíblia daqui, e para eu afirmar, eu tirei a Bíblia dali, ela tem que ficar 100% afastada dali. Isso significa santidade. Ou você é um salvo, ou você não é. Não tem como ser salvo 10% e chegar um dia a 100% de salvação. Ou não ser 90%, mas não ser considerado ainda, tem que aumentar mais 10%. Santidade e salvação não aumentam, ou você é ou você não é, porque é antagônico falar que uma coisa é separada que não foi separada. Santidade é separação. Percebeu? Se você é um salvo, você é um santo 100%. O problema não é este. O problema é que ninguém vê quem você é. Você pode ser um salvo, mas ninguém vê o Cristo que te salvou em você. Ninguém ouve o Cristo quando ouve em você. Ninguém vê o Cristo quando vê em você. Ninguém absorve o Cristo porque você não o tem. Só foi separado, só isso. E como depende de você, é de graça, é pelo sacrifício dele, então você pode sim ser salvo, separar-se. Sou salvo. Por quê? Porque Cristo pagou o meu pecado e me salvou, então, graças a Deus. E agora? Agora eu vou continuar como estou. Agora não vou mudar nada. Agora não vou lapidar. Agora não vou melhorar a vida, agora não vou melhorar a minha essência por ter conhecido a Ele, agora eu vou só me adequar à estrutura religiosa, me tornando um crente que frequenta a igreja, memorizar alguns versículos bíblicos, frequentar o culto e fazer parte de uma estrutura, encontrando algumas funções ali dentro, então seria um bom crente. Sim, mas sem conhecer o Cristo, sem desenvolver a sua salvação com Ele. Então note, não aumenta a santidade, na verdade, diminui alguma coisa. À medida que eu vou conhecendo Cristo, sabe o que acontece? Aquilo que você não consegue ver em mim passa a ver com o tempo. Isso se chama maturidade. Eu vou amadurecendo, e conforme eu vou amadurecendo, eu vou mais perdendo do que ganhando. Então, quanto mais passam os dias, eu não me torno mais santo, eu me torno menos pecador. Isso é muito diferente. Não é aumentar, é diminuir. Quando me converti, há um ego enorme aqui, há um ser invejoso, mentiroso, egocêntrico, que acha que o mundo gira em torno dele, que quer implantar o seu reino na terra, que suas vontades querem ser realizadas, quer que todo mundo o bajule. E aí o que acontece? Ele se converte.
Aí ele descobre, mas ninguém vai ver o Cristo num homem como este. Então eu preciso conhecer o Cristo. E quanto mais eu conheço, há uma substituição, há uma mudança. Então eu vou perdendo coisas. Aí eu deixo de ser mais invejoso, deixo de ser mentiroso, uma hora aqui, uma hora ali. Tiro a inveja, tiro a vaidade, tiro a soberba, e vou tirando. E sabe o que vai acontecer? Chega uma hora que fica assim, quem te ouve, ouve o Cristo. Por quê? Porque é o Espírito dele que te domina, não é o seu. É a vida dele que te domina, não a sua. É a vontade dele, não a sua. Você não fala buscando coisas do seu interesse, você fala buscando as coisas do interesse dele. Então ele é visto em você. E você aumentou a santidade? Não, não aumentou a santidade. Você só diminuiu o seu ego. É isso que ele está falando. Homens perfeitos não são homens impecáveis, mas que querem ser impecáveis, que não querem continuar pecando. Não são pessoas que vão chegar à perfeição que não tem mais retoque. Perfeição é não ter retoque. Não, pelo contrário, perfeição é chegar num ponto em que agora, cada dia, estarei melhor do que sou hoje. Por quê? Porque aumentei o meu ego? Não, porque eu estou numa crescente para me tornar aquilo que ele é. Ele é o meu modelo, ele é a minha imagem. E eu estou tentando ser como ele. Então, enquanto não chegar, não paro de buscar. E quando isso for uma constante, nós chamamos isso de maturidade. Ou seja, já amadureceu, já chegou no ponto que tem que chegar. E agora, o tempo será seu amigo. É uma questão de tempo para você encontrá-lo. É simples, mas tem que pensar dessa forma. Então, quando ele diz é proveitosa para quê? Para modificar, formatar, lapidar e retirar o erro. E aí você vai ser perfeito. Perfeito quer dizer maturidade. Você quer conhecer a Deus e agora está encontrando. Se esse é o seu objetivo de vida, você está encontrando. Isso é ser perfeito. Então, perfeito tem a ver com maturidade. E ele diz que pessoas maduras serão maduras para elas mesmas? Não, as suas obras também serão obras de maturidade. Você bebe do Cristo, amadurece, e as pessoas bebem de você e amadurecem também. A maneira como você fala, agora por virtude, o que você faz é por virtude, e aí vai. Isso é o que ele chama de boa obra, maturidade revelada ao mundo externo, saber falar e agir. No mundo greco-romano, a definição de um homem sábio era um homem que sabia falar e agir em todas as circunstâncias. Para aqueles que leram a Odisseia, por exemplo, o diálogo entre o Odisseu e o Telêmaco, que é o seu filho, quando ele retorna da guerra de Troia, depois de 10 anos, o filho dele disse, os senadores mentiram e eu vou voltar e matar todo mundo. E o pai dele diz, você não é um sábio. Sabe por quê? Porque a sua ira te controla. Você vai morrer e vai acabar com o império. Controle a sua ira. Um sábio precisa saber falar e agir, se controlando. Eles aprenderam isso de quem? Na antiguidade, porque isso foi escrito quase 8 séculos antes de Cristo. Eles aprenderam isso de filosofias mais antigas, dos hebreus, que no mundo hebreu, e o mundo de Paulo, que lá na frente vai preservar esse pensamento, vai escrever uma carta aos Gálatas, e diz que o fruto do Espírito, que o homem que segue o Espírito não é carnal, porque a carne é contrária ao Espírito. Quem é carnal busca os seus interesses, quem é espiritual busca os interesses de Deus. E quem busca os frutos do Espírito tem autocontrole, porque ele será maduro. E quem busca os frutos da carne, tenta controlar a carne, e continua carnal. Mas quem nega a carne será espiritual, que é o contrário da carne. Ele buscará interesses que não são naturais àquele organismo. E parte disso está autodomínio, domínio próprio. Faz para o outro, faz para conhecer a Deus. Então, vamos concluir da seguinte maneira. A palavra que você tem que guardar é maturidade. E a frase que você tem que guardar em relação a isto é uma pergunta que, antes de responder, eu vou colocar como 2 frases, na verdade, não só uma para você agora. Mas eu tenho uma pergunta para esta reflexão da maturidade antes da frase. O que diferencia um homem de um menino? E não estou falando de idade, não estou falando de masculinidade, estou falando de humanidade. Então, quando eu falo homem, estou falando do homem adulto, homem e mulher. E quando eu falo menino, a ideia é de exemplificar a infantilidade. Ou seja, quando é que você vai perder a infantilidade e falar, agora eu sou um homem maduro, ou uma mulher madura, então nesse sentido. O que separa um homem do menino? Será que é a idade? Se formar na faculdade? Arrumar um casamento? Ter cabelos brancos? Ou poder falar, não, estou há 30 anos fazendo, sou experiente? Nada disso. Sabe o que separa um homem de um menino? É que um é dedicado ao dever
ele ama o sacrifício, ele é virtuoso, ele quer conhecer a Deus, tornar Deus conhecido, e ele está numa constância tão grande que o tempo é seu amigo. Quanto mais tempo passar, mais sábio será. Porque ele encontrou maturidade, e ele encontrou isso cedo na idade, talvez. Quanto mais cedo, melhor, porque ele tem mais tempo para maturar-se. Quanto mais tarde, menos tempo para maturar-se. Isto é maturidade, isso é perfeição. Isso difere um homem de um menino. Porém, como eu mencionei a vocês, que isso tem a ver com autocontrole, autodomínio, são pessoas que querem deixar de ser quem são para ser quem o Cristo é. Então não é aumentar a santidade, é diminuir o eu. Volto à metáfora de quando você vai a um garimpo, e a pessoa tem lá, se vocês já observaram isso, né, como o garimpeiro faz, ele traz um monte de terra ali que você fica assim, mas isso aqui não tem ouro nenhum, hein? Ele fala assim, olha, é provável que aqui tenha pelo menos 2 gramas de ouro. E você fala assim, que absurdo. Ele fala assim, não, você vai ver, essa tonelada de terra tem 2 gramas. Ou seja, o ouro que tem lá não vai aumentar, vai? Não, se tem 2 gramas ou 1 grama, vai ter o que tem. Não aumenta nem diminui. Ele vai tirar a sujeira e vai ficar o que tem. Então ele já te afirma, aqui tem 2 gramas. Aí você diz, não dá para ver nada, eu não vejo nada aí. Esse é o problema. Tem, mas ninguém vê. Aí o que ele faz? Ele vai lavando aquilo com mercúrio, que vai destacando o ouro. E depois, quando sobra só ouro, você fala, tinha 2 gramas. Aumentou a quantidade de ouro? Não. O que tinha, tem. O que aumentou foi a quantidade do que você consegue ver e perceber. Por quê? Porque tirou a sujeira. Nós não aumentamos a santidade. Nós já somos santos. Mas Cristo não é visto em nós, porque tem muita sujeira. As pessoas não sabem quão santo nós somos, quanto Cristo vive em nós. Por quê? Porque ninguém vê. Mas quando você tira a sujeira, as pessoas dizem, agora eu vejo o Cristo em você. É esta maturidade. Conforme você vai negando a si mesmo, se controlando para fazer a vontade de Deus, a vontade do Cristo, você vai se tornando o que Ele é. Ele te domina. Você se torna o que te domina por adoração. E vai se tornando quem Ele é. Isso é maturidade. Agora, então, o que difere um homem do menino é que os meninos fazem o que querem e homens fazem o que devem. O dia que você aprender isso, vai descobrir o que é maturidade, que pode ser avaliado hoje na sua vida. Meninos, infantes, fazem o que querem. Uma criança, eu quero isso. Não pode. Chora, esperneia. E o pai às vezes dá. Para o filho não chorar mais, ele dá. O que ele está fazendo? Ele está alimentando a infância da criança. E eu, como pai, tenho um dever de tirar a infância da criança. A infância é um demérito. Ser infante é tolerável, não incentivado. Nós vivemos num mundo que incentiva a infância. Mas eu penso que nós pais devemos tirar a infância é demérito, porque você não quer um jovem de 20 anos infantil. Como é que você pode alimentar uma coisa que você quer tirar depois? Mas pastor, é criança. Sim, é criança que não pode continuar sendo. Ser criança é demérito, porque criança é infante. Infante não é uma boa palavra, se alguém te chamar de infantil, não está te elogiando. Então nós toleramos, porque ele não tem informação, ele não tem conhecimento, ele não tem regras, ele não tem disciplina, ele não conhece a Deus. Então conforme nós vamos disciplinando, ou discipulando, ou ensinando, nós estamos tirando a infância. Filho, isso daqui não, isso aqui 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 não. Falei sobre isso numa escola cristã, certa vez a professora falou assim, mas professor, aí é muito não para a criança. Hoje a pedagogia do amor, nós somos treinados na faculdade para falar mais sim do que não. Isso é interessante. Você já leu os 10 mandamentos? Sim. Quantos sim tem lá? Não tem nenhum sim, só tem não. Você percebeu? Por quê? Porque aquilo ali deveria ser o natural. Se você precisa dizer não para alguma pessoa, é porque ele está no demérito. O dia que ele se tornar maduro, não precisa mais dizer não. Não, a gente diz para pessoas imaturas, eu quero isto. Não pode. Mas eu quero. Não, nós falamos para pessoas infantes. Pessoas adultas nós falamos mais sim. Eu quero abençoar o próximo. Sim. Eu quero ser mais atencioso. Sim. Quero ler mais a Bíblia. Sim. Eu quero amar mais as pessoas. Sim. Eu quero ser mais bondoso. Sim. Eu quero aprender mais. Sim. Eu quero te servir. Sim. Então nós falamos mais sim. Você percebeu? E quanto mais infante, mais não, porque normalmente ele quer coisa que não pode. Normalmente somos inclinados ao que não pode, por isso que tem que dizer não. Não. Se você ouve mais não na vida do que sim na sua vida, é porque você está gostando de coisa que não deve. Está querendo coisa que não deve, por isso tem que ficar dizendo não.
O dia que você começar a ouvir mais sim, mais sim, mais sim, é porque você está começando a gostar das coisas que podem, que são honestas, que são sérias, incentivadas, porque você amadureceu. Infantes fazem o que querem, homens fazem o que devem. O qual é o certo? É este, mas eu não gosto, não é o que eu quero. E o que eu quero fica para depois. É o que eu devo, que eu quero me moldar. Então guarda essa frase: um homem maduro é aquele que tem pleno controle de si mesmo. A diferença entre um homem e um menino é que homens fazem o que devem e meninos fazem o que querem. Porque a maturidade, então, é definida como ter controle de si mesmo, porque eu não sou controlado pelo meu coração, pelo contrário, eu o controlo. Não sou controlado pela minha carne, pelo contrário, eu a controlo. Então, isso significa que eu já aprendi e agora não tem mais o que ensinar, é uma questão de tempo para me tornar aquilo que devia ser. Então, até que horas que nós vamos agora, Lucas? Já passou? Pode encerrar aqui? Tá bom, deixa eu só encerrar então esse raciocínio final, e aí nós podemos ver se tem perguntas para agora, eu quero guardar para a tarde também, e vocês decidem aí. Então, se tomou nota da frase, eu disse ontem que nesses dois elementos vocês deveriam guardar algumas palavras que iam sintetizar uma lógica de conhecimento para a sua vida. Então, vou reprisá-las aqui. Em primeira instância, nós meditamos sobre como mudar a mente para desenvolver a mentalidade a mentalidade ministerial do conselheiro. Você precisa começar a pensar como conselheiro orgânico. E, em segundo lugar, para desenvolver a habilidade ministerial. A habilidade envolve sim o que fazer, mas fazer junto com aquilo que é, não criando uma dicotomia. Então, 4 palavras nesse primeiro elemento e 4 no segundo, para você guardar toda essa informação. Pense um pouquinho. Autenticidade. Autenticidade significa que eu não quero só fazer, eu quero ser. E não fazer para o outro, mas ser quem eu sou. O objetivo não é o que o outro está se tornando, mas o que eu estou me tornando quando estou incentivando pessoas a buscarem o que eu busco. Conversa. Se sou uma pessoa virtuosa, vou fazer isso através de versos, ou seja, conversos. É natural, é autêntico. O que eu falo é aquilo que creio de verdade. Por isso, passo em forma de como vejo a vida. Então, só há uma forma: convivendo em relacionamentos, gastando a sua vida com pessoas. E intencionalidade para não perder a vida e não passar inutilmente. Tudo tem que ter uma intenção. Eu estou buscando e não perca seu tempo, busque também. Vamos refletir sobre a vida, vamos conhecer mais, vamos melhorar, vamos ajudar um ao outro. E aí entra a segunda parte. A segunda parte sobre a nossa habilidade de importar. Olhar pessoas admiráveis e importá-la. Pessoas que estão conhecendo a Cristo e aprender com elas, não aprender a fazer o que elas fazem, mas a ser o que elas são, importá-las para você e depois exportá-la para outras pessoas. A habilidade, sim, devemos fazer coisas e melhorar o que estamos a fazer na nossa estrutura, o que nós falamos, como aconselhamos, como estruturamos a vida, como estudamos, tudo isso, sim, existe uma habilidade, mas ela não pode ser uma dicotomia. Habilidade significa que eu estou refletindo no mundo aquilo que eu já aprendi por essência. E aí eu melhoro, porque não tem como ser sábio e não conhecer. Não tem como ser sábio e não melhorar o que faz. Não tem como ser sábio e não ajudar melhor. E por aí vai. Então a integridade, ou seja, tem que ser integralmente. É uma autoaplicação de se tornar íntegro. Não é ter uma coisa boa e uma coisa ruim. Não é um equilíbrio entre o bem e o mal. É buscar a integridade, é ser íntegro, completo. E maturidade, dominar a si mesmo para ir desenvolvendo a salvação que recebeu, de maneira que quanto mais você toma do Cristo, mais aparece dele em você e mais as pessoas também consomem dele quando andam contigo. E maturidade significa que você controla a sua própria vida, não é guiado pelos seus próprios instintos e intentos, mas sim pela vontade de Deus, e aí você então vai cada dia crescer mais, experimentando. Isso aqui é mal, não é Deus. Experimentei, errei, pequei, me arrependo e vou. Não é ser impecável, mas é ser maduro. E aí então o tempo vira meu amigo. Com o tempo me torna um crente melhor, um conselheiro melhor, discipulador melhor, pregador melhor, uma pessoa melhor, um cristão melhor. Uma questão de tempo. Isso sim é maturidade e experiência. Se você entendeu tudo até aqui, espero que tenha entendido pelo menos o suficiente para o resumo que coloquei, mas se tiver alguma pergunta que eu possa ajudá-lo. Quanto tempo nós temos, Lucas? Lucas, tem um tempo específico? 6, meio-dia e meia é horário, então temos ainda 6 minutos.
Há alguma pergunta que você gostaria de fazer antes do almoço? Não pode ser que horas é o almoço. Obrigado. A pergunta não pode ser que horas vamos sair para o almoço. E pastor, você falou muito sobre ser virtuoso, né, de uma maneira quase estoica, mas onde entra então a parte, por exemplo, do pecado do aconselhador, onde nessa parte de autenticidade, né, dele reconhecer os próprios pecados e ser humilde com os próprios pecados e não deixar que isso afete o conselho, né, o aconselhado, e também de uma forma ser íntegro e demonstrar que ele também está no mesmo barco, né? Então, como a gente pode lidar isso com os nossos próprios pecados como aconselhadores, né? Muito bem, uma boa pergunta, Mois, e bem colocado também a questão estoica, né? Baseada nas 4 grandes virtudes e muito mais perto do cristianismo do que qualquer outro pensamento greco-romano que hoje está no cristianismo, devia estar, né? E o estoicismo, que é muito mais perto, não é falado hoje nos ambientes, verdade. O próprio Paulo defendeu muito essas virtudes e o Paulo provavelmente trocou carta com Sêneca, que é um estoico, e isso, eu acredito nisso, não tem como comprovar historicamente, mas acredito que um dia alguém vai dizer, é autêntico, não é apócrifo, as cartas que trocou com Sêneca, porque há muita coisa parecida mesmo. Agora a pergunta é esta, ou seja, se uma pessoa virtuosa que não é impecável, mas ela é madura, ou seja, se ela tem autocontrole, ela sabe o que fazer e o que falar, mesmo quando ela errar. Ou seja, se eu, nesse momento, cometer um erro com vocês, e vocês me dissem, olha, pastor, isso é um erro. Puxa, eu não sabia. Eu não sou impecável. Eu vou falhar, eu vou errar. Mas se você, Amós me aponta assim, você errou nisso aqui. Ou seja, você nos ofendeu aqui na cultura e não sabia. Eu sou um ignorante, agora eu passo a saber. Então, me perdoe e retiro o que eu disse, deixa eu refazer o que fiz, porque não era a intenção de ofender. E agora, se foi por intenção, eu pequei em não me dominar. Ou seja, não sou maduro o suficiente e vocês me irritaram e eu explodi aqui em ira e foi de impulso porque sou imaturo, fui dominado. Me perdoe e eu vou voltar para casa e mortificar o meu corpo, reduzi-lo à escravidão para que ele não seja mais obedecido. Ou seja, eu sei o que fazer e sei o que falar. Então significa que eu não sou impecável, mas eu sou maduro, percebeu? O imaturo é assim, não pouco me importa, eu já estou bravo mesmo, então agora eu sou assim. Mas isso é um imaturo, ele foi dominado, continua sendo dominado e acha que deve continuar assim. Ou ele não sabe, o mundo está caindo e não sei o que fazer. Se você não sabe o que fazer, não é maduro ainda o suficiente, não sabe o que fazer, o que falar. Então significa que um conselheiro que mostra isso ao seu aconselhando, olha, mas você também não peca? Claro, sou um pecador. E o que você faz quando peca? Eu me arrependo, me envergonho, constranjo, peço perdão a Deus e devolvo aqueles que eu prejudiquei. Se eu prejudiquei alguém, eu vou lá e devolvo. Sim, percebeu? Então significa que ele continua sendo modelo. Não é modelo de impecável, mas ele sabe o que fazer quando errar, quando falhar. Isso não é fracasso, né? Isso significa que ele ainda está crescendo cada vez que erra. E a chance de alguém assim errar 2 vezes o mesmo erro é pequena, porque aquilo vai levar a ele grandes mudanças, né? Então, isso ainda seria modelo para o aconselhando, em falar que é luta. Nós não vencemos a luta contra o pecado, Jesus venceu. E nós estamos tentando nos parecer com Ele, porque se parecermos com Ele, venceremos também o pecado, né? Este é o modelo. Muito bem. Alguma outra questão? Ainda tenho alguns minutos. No meu relógio, 2 minutos, naquele ali 5, no do Lucas, acho que uns 2 também. É uma questão parecida com a do Amós, né? Pensando nessa questão da ênfase da virtude do aconselhador nos problemas, né? Como é que, e dessa necessidade de vivência dele, de algumas coisas, como é que a gente lida com alguns problemas, algumas situações de que a gente que está aconselhando o caso, não vivenciou, e que às vezes esse argumento, né, de autoridade, do exemplo, às vezes não consegue carregar, né, porque a gente não viveu ainda, não tem experiência. Como é que lida com isso? Perfeito, boa pergunta. Qual que é o seu nome mesmo? Nicolas. Nicolas. Muito bem, Nicolas. Basta pensar assim, não somos perfeitos, não sabemos de tudo, mas queremos saber. Essa é a ideia. Alguém que diz assim, eu não sei de tudo, mas você quer saber de tudo? Não, também não. Então, você seria um tolo. Eu não sei de tudo, mas quero saber. Isso significa que ainda é sábio.
né? O sábio não é o que sabe tudo, é o que tem ciência da ignorância e não concorda com ela, né? Então, ou seja, e a mesma coisa no sentido de santificação. Eu já sou como Jesus? Não, mas estou tentando ser. Alguém que diz, eu não sou como ele, nem quero ser, então é tolo. Mas alguém que diz que não sou, mas eu quero ser, então ele entendeu sabedoria. Então nós vamos encontrar casos no aconselhamento que, às vezes, nós não vivemos e nem sabíamos que estávamos passando por aquilo e vamos crescer junto com o aconselhando. Isso vai acontecer muitas vezes. Outras vezes, então, nós não temos a informação, não sabemos como responder o que está vendo na vida dele, porque não temos a experiência e nem o conhecimento, e nós vamos buscar o conhecimento. De qualquer forma, nós vamos ajudar aquela pessoa, nos colocando no lugar dela da mesma forma no relacionamento. Então, quando eu me coloco no lugar de uma pessoa que está passando por uma certa dificuldade, que eu nunca sonhei em viver, eu não preciso passar para ajudar. Eu posso entrar na vida dela e falar, olha, eu não sei como seria viver isso, porque eu nunca vivi, mas eu vou tentar entrar na sua vida o máximo para sentir o que você sente e buscar a solução com você que eu ainda não tenho. Percebeu? Ainda consigo ajudar e aconselhar. Agora, se for alguma coisa que tem a ver com a interpretação do problema ou que falta o conhecimento, aí eu tenho dois caminhos. Um deles é se eu posso imediatamente, se aquela pessoa precisa de um socorro, eu vou pedir ajuda a quem sabe. É muito simples, né? Olha, eu não sei, mas eu conheço quem sabe. Se eu conheço quem sabe, eu vou perguntar. Eu vou ler, eu vou tentar entender e trazer para você uma solução. Agora, se o objetivo não é este, é do tipo, não, eu não sei, mas semana que vem eu vou trazer para você, porque eu vou estudar. Também é possível, né? Então, ou seja, nós não somos gurus de aconselhando, nós estamos também crescendo com ele. Desses dois aspectos, nós sempre melhoraremos a nossa vida mais do que o aconselhando. Eu aprendi coisas que eu não precisei viver aconselhando em toda a minha vida. A vida conjugal, por exemplo. Cada vez que eu aconselho um casal, a minha vida conjugal melhora. Sabe por quê? Eu fico assim, não vai precisar viver isto. Para não viver isto, ou seja, para mudar isso, eu vou te dar esse conselho. Eu não vivi isto. Agora, para que isso não aconteça comigo, o que acontece? Eu volto para casa melhor. Eu vou tentar evitar aquilo, porque aquele conselho que eu dei agora tem que ser real na minha vida para não acontecer a mesma coisa que aconteceu. Eu cresço mais do que ele. Quando alguém tem um problema emocional, eu dou um conselho para ele que eu não vivi aquilo, a chance de eu não viver aquilo é grande, por quê? Porque eu já estou preparado e vacinado. Então eu cresço mais do que ele, em todo sentido. Aprendo mais do que ele, porque eu procuro saber para ensinar. Amadureço mais, porque eu procuro imaginar e criar critérios bíblicos para ensinar alguém que eu não vivi. Então esse é o caminho, né? Nos dois episódios nós sempre cresceremos e ainda podemos ajudar se tiver maturidade e sabedoria, mesmo que não tenha vivido e mesmo que não tenha o conhecimento, passaremos a ter. Isso tem que ser a nossa motivação. Muito bem, Nicolas e Amós, mais alguém? Acho que todo mundo quer almoçar então agora. Amém. Muito bom, muito bom. Pronto, bom, galera, é isso. Nosso almoço já, acredito que já está servido. Está servido. 2 horinhas, 2h30 estamos de volta. Vamos tentar ser pontuais, porque eu não sei vocês, mas eu quero aproveitar ao máximo, né, o pastor Paulo. Então, quanto mais tempo ele tiver para falar aí, melhor. Vamos lá?